Capítulo 301, Escola Secundária Daizan. No entanto, o basilisco ainda estava se desenvolvendo continuamente. Fujiwara Aoki continua relembrando os acontecimentos. Seu rosto estava quase desprovido de qualquer traço de emoção, parecendo ter afundado em um estado de entorpecimento. Até que um dia as pessoas começaram a perceber que não se limitava mais apenas às imagens. Mesmo uma simples passagem, uma série de frases faladas, até o mesmo mero contato com as pessoas poderia desencadear uma resposta semelhante ao basilisco. A essa altura, não havia mais como salvar o mundo. Ao ouvir isso, Shen Shen ficou visivelmente chocado. Quando você disse desencadear uma resposta semelhante ao basilisco, a que você está se referindo? É apenas algo que ouvi outras pessoas dizerem. Fujiwara Aoki voltou a si. Ele parecia relutante em discutir isso, mas ainda cerrou os dentes e retomou. Antes que a maioria das pessoas pudesse perceber o que estava acontecendo, elas perceberam que o número de pessoas ao seu redor estava acontecendo rapidamente e o número de mortos só aumentava. Tudo começou com o desaparecimento do governo, depois dos seus vizinhos, até dos seus próprios parentes. O mundo foi se deteriorando rapidamente. Nós, sobreviventes, começamos a nos agrupar e trocar nossas experiências de sobrevivência. Fujiwara Aoki ponderou brevemente antes de continuar. Algumas pessoas começaram a dizer que a imagem do basilisco estava lentamente começando a evoluir. Libertou-se das limitações de uma imagem e adaptou-se a mensagens de diferentes formas e formatos. Essas mensagens também superaram a capacidade do choque de Gödel e fizeram com que as suas vítimas perdessem a cabeça, por vezes também as memórias. No final, até recebemos a notícia de que o basilisco estava causando mudanças biológicas. Shen Shen começou a ruminar tudo o que ouvira esse homem. Essas formas de transmissão transmitiram sua compreensão. Se pelo fato de Fujiwara Aoki não estar se expressando de maneira lúcida, Shen Shen poderia ter acreditado que foi levado à loucura devido ao medo e à solidão. Nos últimos 5 anos, o basilisco está evoluindo continuamente a cada dia. Fujiwara Aoki murmurou. No início, apesar da ausência do governo e da rapidez interrompida da ordem social, meu grupo e eu continuamos saindo para catar lixo todos os dias. Ainda conhecíamos outras pessoas, vários conflitos irrompidos. No entanto, a cada dia que passamos, começamos a perceber que o número de outras pessoas na cidade também diminuía. Era como se aquelas pessoas simplesmente desaparecessem no ar. Alguns de seus restos mortais podem ser encontrados dentro dos edifícios, enquanto alguns mal deixados para trás de seus restos mortais. Uma onda de medo apareceu nos olhos de Fujiwara Aoki. Em diversas ocasiões, eu até testemunhei o basilisco se transformando em uma nova forma e matando alguém bem diante dos meus olhos. Uma vez eu estava dormindo em um dormitório e era meia-noite. Quando eu estava prestes a ir ao banheiro, de repente vi uma mulher emergindo lentamente do peito do meu parceiro dormindo no beliche de cima. Era só a parte de cima da mulher aparecendo, lembrei que o cabelo dela estava uma bagunça completa. Ela estendeu as mãos e estrangulou meu parceiro. Os olhos encolhidos de Shen Shen instintivamente dispararam em direção ao diário em suas mãos, aparentemente percebendo algo. Depois disso, ouvi de outro parceiro que a mulher apareceu nos seus sonhos. Fujiwara Aoki explicou, parecia haver algum tipo de regra. Depois de ativá-lo, a mulher de branco começará a aparecer em seus sonhos e se aproximará cada vez mais cada vez que você sonhar com ela, até que ela apareça bem na frente da sua cama. Existem muitos casos semelhantes. Você pode imaginar que todos os tipos de ocorrências estranhas resultaram daquele padrão de imagem do basilisco. Finalizando sua história, Fujiwara Aoki estendeu as mãos, impotente. Este é um mundo verdadeiramente ademado. É por isso que eu disse que ler o diário de um falecido é extremamente perigoso porque ninguém poderia dizer com certeza que este diário não conteria qualquer variação daquelas mensagens que desencadeiam a morte instantânea. Neste ponto, Fujiwara Aoki quase contou a Shen Shen tudo o que ele precisava saber. Shen Shen também teve uma impressão da verdade deste mundo.
Shen Shen assentiu e suspirou. Se não fosse pelo estado atual deste mundo, talvez eu não tivesse acreditado em tudo que você acabou de me dizer. Eu entendo. Fujiwara Aoki sorriu com uma expressão torta. Mas é a verdade, pressionada pelo poder imponente do basilisco, toda a civilização humana entrou em colapso. Até hoje, só conheci 2 grupos de estranhos, que inclui vocês. Nesse caso, por favor, traga-me para o seu grupo. Shen Shen assentiu. Eu gostaria de conhecer seu grupo. Dessa forma, posso obter uma compreensão melhor e completa da situação do basilisco. Receio que isso não seja possível. Fujiwara Aoki balançou a cabeça com certa relutância. Suas armas são extremamente avançadas. Pode não haver muitos de vocês, mas se uma briga começar, nosso grupo não será páreo para vocês. Além disso, serei expulso do grupo pelo líder se trouxer vocês de volta antes de receber luz verde do grupo. Shen Shen acenou com a mão. Se você está preocupado que tenhamos más intenções, então me leve com você. Posso ir com você desarmado. Quando Shen Shen disse isso, ele começou a tirar o GS Combat Suit. Ele entregou o terno ao Cavaleiro Negro atrás dele antes de trocá-lo por outro conjunto de roupas comuns. Aoki-san, você deve entender que não tenho motivos para prejudicar você ou seu grupo nesse caso. Além disso, se eu tivesse alguma intenção, simplesmente capturaria e interrogaria você com meios mais eficazes. Eu seria capaz de obter respostas muito mais facilmente assim, não é? Fujiwara Aoki imediatamente ficou em silêncio, aparentemente ainda debatendo consigo mesmo. Deve ser bastante difícil procurar comida com as coisas do jeito que estão agora. Depois de mencionar isso, Shen Shen deu um sinal. Os cavaleiros negros atrás dele produziram rapidamente uma grande caixa de barras energéticas da nave espacial. Posso dar isso ao seu grupo em troca de informações. Ao ver isso, Fujiwara Aoki pareceu adequada. No final, ele ainda cerrou os dentes e se manteve firme. Acredito na sinceridade de Shen Shen-san. Contudo, este não é um assunto trivial. Isto diz respeito diretamente à vida de mais de 30 pessoas do meu grupo, por favor, perdoe-me por esta decisão difícil. Por que então? Shen chenua a cabeça e brilha levemente. Na verdade, você não terá que me levar até lá, já posso identificar aproximadamente a localização do seu grupo. Quando você encontrou, você estava andando de oeste para leste. O centro da cidade fica a leste, enquanto os subúrbios ficam a oeste. Isso sugere que você veio da área suburbana. Além disso, posso ver que sua mochila está quase cheia, você também tem mais de meia garrafa de água sobrando, o que significa que você ainda não esgotou muitos recursos. Desta forma, posso concluir que você não deve estar a mais de 10 horas de distância da posição do seu grupo. Com isso, Shen Shen estalou os dedos levemente. A nave espacial lançou um raio de luz e projetou uma visão de cima para baixo de Tóquio e rapidamente se mudou. Esta é a nossa posição atual e os subúrbios ficam lá embaixo. Não há muitos lugares adequados para se esconder no subúrbio, mas um local que possa acomodar mais de 30 pessoas deve ser um local grande. Ao notar isso, Shen Shen destacou para uma escola secundária nos subúrbios. Com base na sua menção de dormitório e beliche superior, posso concluir que a base onde seu grupo está localizado é a escola secundária Tóquio Daizan. Fim do capítulo. Capítulo 302, Traição. Meia hora depois, 4 drones se aproximaram furtivamente e cercaram uma escola de ensino médio no subúrbio de Tóquio. Ao mesmo tempo, a nave Bugatti começou a se aproximar de longe. Rapidamente pousou em um telhado perto da escola abandonada. Quando Fujiwara Aoki saiu da nave espacial, sua expressão estava cheia de impotência. Shen Shen-kun, já que você já tem uma ideia de localização do nosso grupo, por que não vem aqui diretamente? Porque você deve me trazer junto. É mais fácil ganhar a confiança do seu grupo se eu trouxer você pode comigo, caso contrário, seus amigos pensam que você teve um infortúnio. Shen Shen respondeu.
Mas se você fizer dessa maneira, o líder pode pensar que eu levei você até eles. Fujiwara Aoki refutou em voz baixa. Shen Shen não se preocupou em dar mais explicações. Afinal, ele descobriu a situação para fazer o que era necessário para obter as informações que procurava. Essas pessoas não lhe dissessem o que ele precisava, ele não se importaria de recorrer a métodos mais violentos e injetar-lhes o soro da verdade. Com isso em mente, Shen Shen fez com que os 3 cavaleiros negros vigiassem o navio enquanto levava Fujiwara Aoki com ele e se aproximava da entrada principal da escola. Do lado de fora, isso parecia ser uma escola completamente deserta. Até mesmo os obstáculos da cerca de ferro foram desabados há muito tempo devido à falta de manutenção. Vinhas densas cresceram por todo o complexo e pelos edifícios como um tapete grosso sobre eles. Fujiwara e seu grupo de sobreviventes eram bem cientes das regras de sobrevivência no fim dos tempos. Ninguém seria capaz de perceber à primeira vista que esta escola abandonada era o ponto de encontro de um pequeno grupo de sobreviventes. Logo depois de passar pela entrada principal, Shen Shen pôde sentir vagamente olhos curiosos cercando-o de todos os lados. No entanto, desde que se retirou da armadura PK, ele não teve acesso à visão de imagens térmicas para localizar onde as sentinelas estavam posicionadas. Shen Shen-kun, por favor, venha comigo. Fujiwara Aoki decidiu que suas palavras não eram de muita utilidade. Ele soltou um suspiro antes de seguir em direção ao prédio maior da escola. Este edifício foi provavelmente a principal área de aula da escola secundária Daizan. Era o maior e também o mais alto de todos e funcionava como o setor principal do complexo. Com base na competência que este grupo sobrevivente demonstrou, eles tinham boas razões para não usar este edifício como principal ponto de encontro. Como Fujiwara Aoki o estava conduzindo primeiro a este edifício, isso provou ainda mais que este edifício foi nomeado como um edifício defensivo. O grupo poderia ter planejado com antecedência que, no caso de um de seus membros ser capturado, o membro capturado levaria o inimigo até aqui para o grupo emboscar. Quando Shen Shen considerou isso, ele apenas ergueu uma sobrancelha suavemente, sem dizer uma palavra. Ele continuou a seguir silenciosamente atrás de Fujiwara Aoki. Foi só quando chegaram do lado de fora do prédio que Fujiwara Aoki finalmente lançou um olhar calculista para Shen Shen. Ele gentilmente abriu a entrada. Shen Shen-kun, por favor, entre comigo. Neste ponto, Shen Shen teve uma impressão nítida e clara de alguém o perseguindo na escuridão. Além disso, ele também sentiu uma leve dor nas têmporas. Shen Shen alcançou uma forma de sensibilidade à bioeletricidade desde que adquiriu Field. As leves pontadas de dor que ele sentiu em sua têmpora implicavam que quem quer que estivesse escondido na escuridão nutria intenções ameaçadoras em relação a ele. Acredito que você pode ter se enganado. Shen Shen franziu as sobrancelhas. Em vez de seguir Fujiwara Aoki para dentro do prédio, ele riu e disse: vim aqui para falar com o seu grupo, não para ser massacrado. Qual é o significado disto? O que? Como assim? Fujiwara Aoki riu desconfortavelmente. Estou apenas seguindo os procedimentos do nosso grupo. Se você quiser se juntar ao nosso grupo, este é o processo necessário. É assim mesmo. A expressão de Shen Shen ficou sombria. É isso que recebo em troca da grande generosidade que demonstrei. Nesse caso, peça ao seu líder que venha aqui e fale comigo aqui mesmo. Apenas saiba que minha paciência é limitada. A expressão de Fujiwara Aoki mudou. Ele estava bem ciente de que Shen Shen não estava sozinho, já que havia os 3 cúmplices vestindo o traje de combate GS, bem como a espaçonave de pequeno porte. Se uma batalha estourasse, não havia como seu pequeno grupo lutar contra seus oponentes. Ainda não está disposto a sair? Shen Shen virou-se na direção do prédio da escola e olhou para as janelas escuras. Ele acenou: se vocês não vão sair, então permitam que alguém os acompanhe. A cor desapareceu do rosto de Fujiwara Aoki quando ouviu isso. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, 4 golpes rápidos cortando o ar puderam ser ouvidos. Ao mesmo tempo, o papagaio em seus ombros começou a chilerar sem parar.
Algo rápido parecia estar se aproximando. Ah, idiota! Após a comoção abrupta, Fujiwara Aoki ouviu vários gritos vindos das janelas do prédio. Foi só então que ele finalmente percebeu que 4 drones quase completamente transparentes haviam aparecido acima dele sem que ele percebesse. Esse não foi o fim de tudo. Os 4 drones pareciam ser o sinal para a pequena nave espacial que o trouxe até aqui. Ele viu que a nave também se aproximava de longe. Ao mesmo tempo, houve um flash de luz azul quando a figura de Shen Shen desapareceu instantaneamente no ar. De onde Fujiwara Aoki estava, ele apenas vislumbrou uma figura entrando correndo no prédio da escola. A expressão de Fujiwara Aoki ficou distorcida quando ele cerrou os dentes e tomou uma resolução. Ele pegou uma arma e foi destacado para o ar distorcido. Shen Shen-kun, pare com isso imediatamente ou então eu irei, Antes que você pudesse terminar uma frase, ele sentiu uma pontada de dor percorrendo seu braço. Quando ele instintivamente olhou para baixo para funcionar a dor, viu que seu pulso direito, que ainda segurava a arma, havia sido cortado. O corte ficou tão limpo que parecia ter sido polido. Shen Shen pensou 2 vezes em Fujiwara Aoki. Depois de entrar no prédio sob o pretexto de invisibilidade, ele imediatamente foi em direção à sala de aula onde o drone disparou uma bala. Assim que entrou na sala de aula, ele encontrou um homem grande, atarracado e de aparência durão, que uivava miseravelmente e segurava a mão direita enquanto saía correndo da sala de aula. Ao contrário de Fujiwara Aoki, a mão direita deste homem grande se transformou em um indistinguível purê de carne. Os sobreviventes no fim dos tempos foram poucos e distantes entre si. Se Shen Shen não precisasse manter os vivos para obter informações, não seria apenas a mão direita desse homem que se transformou em pedaços de carne. O homem grande não viu Shen Shen, que estava invisível. Ele continua avançando em direção à porta com a mão ilesa segurança a mão sangrando. Shen Shen imediatamente agarrou o homem pelo pescoço enquanto, ao mesmo tempo, formou um punho com a mão esquerda e enfiou violentamente no estômago do homem. Mais da metade do braço de Shen Shen afundou instantaneamente na grande barriga de cerveja do homem que atacou. Ufa! De repente emboscado, o homem musculoso mal teve forças para chorar. Seus olhos se transformavam em globos gigantes enquanto ele agarrava a barriga e deslizava para o chão, perdendo temporariamente a mobilidade. Havia um termo médico pouco usado para tal cenário, coma estomacal. Fim do capítulo. Capítulo 303, Primeiro confronto com Basilisco. Depois de subjugar o primeiro inimigo, a porta de outra sala de aula na frente de Shen Shen se abriu de repente. Outro homem barbudo segurando o braço saiu correndo pela porta bem a tempo de ver Shen Shen derrubando seu parceiro. Apesar de invisível, o grande movimento de Shen Shen tornou sua silhueta instantânea para outra parte. A expressão do homem barbudo mudou rapidamente quando ele instintivamente pegou a arma antes de lembrar que seu braço estava ferido. Ele imediatamente usou seu braço saudável para pegar uma lanterna e destruir Shen Shen. Lanterna aprimorada. No momento em que a lanterna emitiu o primeiro raio de luz, Shen Shen rapidamente se retirou da fonte de luz. Demorou um segundo até perceber que o homem barbudo não trouxe a lanterna para os olhos, mas sim para a parede ao lado dele. Uma imagem estranha apareceu diante de Shen Shen. Era uma imagem extremamente bizarra onde centenas de polígonos compensavam em um padrão pré-determinado. Eles tinham o formato de um olho, mas o olho era uma combinação de olhos incontáveis desenhados uns sobre os outros. Alguns deles estavam rindo e alguns deles estavam chorando. Alguns deles eram como os olhos semicerrados e sorridentes de uma amante, enquanto outros estavam cheios de medo. Era como olhar para um abismo sem profundidade. Alegria, raiva, tristeza, ressentimento, medo. Inúmeros olhos empilhados uns sobre os outros para produzir este padrão distinto. Eles foram gravados com tinta sem sentido, mas após uma inspeção mais detalhada, não sobrou nada. Ao ver esta imagem, Shen Shen sentiu seu coração disparar enquanto ele rapidamente torcia o pescoço para longe da fonte.
No entanto, já era tarde demais, pois a imagem havia sido gravada na mente de Shen Shen. Chateada, Shen Shen imediatamente se conectou e descobriu o que estava vendendo. Sua expressão mudou bruscamente e, ao mesmo tempo, inúmeras cartas de pôquer de grafeno apareceram e dispararam em direção ao homem barbudo. Swosh, swosh, swosh. A luz emitida pela lanterna na mão do barbudo apagou-se instantaneamente. Seus olhos estavam tão grandes quanto antes e ele parecia estar congelado no lugar. No segundo seguinte, seus olhos, características auditivas, pescoço, corpo. Leves traços de sangue apareceram por todo o seu corpo. Depois disso, o homem barbudo desabou no chão como uma torre de blocos de construção em ruínas. Centenas de pedaços de carne quebrada espalhados por todo o chão. O corredor foi preenchido imediatamente com uma névoa de sangue. Neste momento, Shen Shen manteve os olhos completamente fechados e sua mandíbula cerrada o mais forte que pôde. Ele sentiu como se houvesse uma mão gigantesca envolvendo seu cérebro, o mundo parecia estar girando fora de controle. A imagem iluminada pela lanterna ainda ardia em sua mente, recusando-se a desaparecer. Senhor comandante, senhor comandante. Dentro do fone de ouvido Bluetooth, a voz do X-112 parecia vir de outra dimensão. Shen Shen tentou obter uma resposta, mas sua voz ficou presa na garganta. Ele se concentrou em respirar repetidamente, forçando o ar a entrar em seus pulmões mesmo quando seus pulmões já estavam inflados com ar. Desde o momento da traição de Shen Shen até agora, apenas meio minuto se passou. Ao mesmo tempo, os 3 cavaleiros negros que estavam invisíveis e posicionados a uma curta distância também chegaram ao local. Eles correram para o prédio e cercaram Shen Shen para protegê-lo. Depois do que pareceram mais 30 segundos, Shen Shen sentiu-se se recuperando ligeiramente da sensação anterior de tontura. Ele sentiu uma onda de alegria ao reunir forças para produzir uma frase: não. Não se importe comigo. Capture os vivos, se possível. Shen Shen deixou-se cair no chão e agarrou o chão com as 2 mãos até um ponto onde até as unhas estavam quebrando e ele permaneceu despreocupado. Ele sentiu como se houvesse uma terrível tempestade assolando sua mente. O auge da tempestade acabara de passar e o rugido do vento estava desaparecendo lentamente. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. A tempestade surgiu do nada, mas demorou a se dissipar. Embora tenha demorado apenas 3 a 5 minutos, Shen Shen sentiu como se estivesse sofrendo há muito tempo. Depois de se recuperar da tontura que desaparecia lentamente, Shen Shen levantou-se do chão. Foi então que percebeu que sua camisa estava encharcada de suor e onde ele se deitava havia um monte de bile que deve ter vomitado sem perceber. A imagem de alguma forma fez com que Shen Shen vomitasse sem sequer se lembrar. Isso é basilisco? Uma cortina de sombra passou pela visão de Shen Shen. Ele tinha certeza de que foi o NZT-48 que o salvou. De acordo com Fujiwara Aoki, o basilisco desencadeou um fenômeno de choque de Gödel, em quem encontrou seus olhos e efetivamente desligou o cérebro. Embora ainda não se soubesse se o efeito era apenas temporário, o coração deixou de funcionar juntamente com o cérebro, o que essencialmente significava que qualquer pessoa que visse o basilisco morreria instantaneamente. Um cérebro extremamente potente foi necessário para aliviar os grandes danos causados pelo basilisco. Isso significava que apenas jovens com cérebros fortes e em desenvolvimento e pensamento ágil teriam chance de sobreviver do basilisco. No entanto, mesmo as pessoas como Fujiwara Aoki, que era resistente aos seus efeitos, desmaiaram por meia hora ao fazer contato visual com o basilisco. Depois de ingerir o NZT-48, Shen Shen não desmaiou, mas experimentou um acontecimento violento durante vários minutos depois. Eu fui descuidado. Shen Shen balançou a cabeça. Embora ele estivesse confiante de que poderia anular os efeitos do basilisco, isso ainda marcaria um caso em que ele esteve mais próximo da morte ao longo de todo o seu intrincado planejamento e estratégia até agora. Com isso em mente, Shen Shen se mudou do cadáver mutilado em vários pedaços.
Com um leve aceno de mão, várias cartas de pôquer tão transparentes que eram quase invisíveis começaram a aparecer nas mãos de Shen Shen. Depois de salvar as cartas de pôquer de grafeno, Shen Shen foi abaixo e pegou uma lanterna. Armando o padrão basilisco, que ideia brilhante! Shen Shen olhou para a lanterna na mão e direcionou sua atenção para o que estava iluminado na frente da lanterna. Antes de fazer isso, ele cobriu metade da lâmpada da lanterna com a mão e olhou para baixo. Na frente da lanterna havia uma minicópia do padrão do basilisco esculpido na madeira. Agora mesmo, uma lanterna foi usada para projetar o padrão do basilisco localizado na parede ao lado de Shen Shen. Completamente desprotegido, Shen Shen teve seu primeiro encontro com uma imagem perigosa imediatamente. Não se sabia em grande parte como o homem barbudo conseguiu fazer isso e esculpir o padrão do basilisco em sua totalidade. Será que ao cobrir metade e esculpir a outra metade, o choque de Gödel não seria desencadeado, uma vez que a imagem não foi exibida na íntegra? Shen Shen teve uma leve epifania. Ao mesmo tempo, a voz do X-112 veio novamente do fone de ouvido Bluetooth. Senhor comandante, você está se sentindo melhor agora? Sinto-me muito melhor agora. Shen Shen concordou. Como está a situação lá em cima? Todos os membros do prédio da escola foram capturados vivos. São 18 no total, 12 delas são mulheres. Todos eles estavam escondidos no porão do refeitório localizado nos fundos do prédio. X-112 respondeu fielmente. Um brilho de luz fria passou pelos olhos de Shen Shen. Era verdade que algumas pessoas eram realmente desprezíveis. Independentemente de como você o trata, você só receberá hostilidade na troca. A violência era a solução ideal para destruir as fantasias dessas pessoas. Foi depois de conquistar luz que você viu-se evoluindo em cães leais, curvando-se respeitosamente para você como um relógio. Fim do capítulo. Capítulo 304 – Outro tipo de vírus. Dentro da escola secundária abandonada, ocorreu uma explosão de choro e súplicas de um grupo de mulheres. Os cavaleiros negros e os drones conduziram cerca de uma dúzia de mulheres ao corredor do prédio de ensino da escola. Neste momento, mais de 10 homens ensanguentados estavam espalhados pelo corredor. Entre essas pessoas, os feridos estavam sentados onde estavam, choramingando baixinho de dor, enquanto os ilesos ou menos feridos estavam ocupados com cuidados médicos e tratamento. Quando os dois grupos de pessoas foram resgatados, muitas mulheres, trêmulas, atiraram-se nos braços dos seus parceiros homens, chorando e lamentando-se em voz alta. Shen Shen-kun, não, Excelência Shen Shen, essas mulheres são inocentes. Nesse momento, Fujiwara Aoki, que havia enfaixado os pulsos, ajoelhou-se na frente de Shen Shen com o corpo apoiado por uma das mãos e implorou. Tudo isso é culpa nossa. Se Vossa Excelência não conseguiu rir sua raiva, estou disposto a cometer seppuku como forma de pedido de desculpas. Só peço que Vossa Excelência poupe essas pessoas. Com isso, ele abaixou a cabeça no chão. Eu te imploro. Atualmente, Shen Shen estava sentado de joelhos na frente do grupo. Mesmo agora, sua cabeça ainda zumbia e ele não sabia apenas células cerebrais destruídas morrido. Se ele fosse uma pessoa comum, era provável que já tivesse imóvel. A função do NZT-48, além de permitir que as pessoas obtenham capacidades mentais extraordinárias, também suprimia quaisquer efeitos colaterais no corpo. Neste ponto, Shen Shen colocou a armadura PK novamente. Ele falou lentamente a cabeça e olhou para Fujiwara. Sua voz era baixa e rouca. Fujiwara-kun, você entendeu mal. Eu nunca disse que faria algo com vocês. Meu propósito ao vir aqui é muito simples, só quero obter informações. Posso contar a Vossa Excelência tudo o que sei e não deixarei nada de fora. Fujiwara Aoki extrai os olhos de repente. Não é só isso, mas também temos um arquivo especial sobre isso. Esses padrões do basilisco e todos os tipos de características misteriosas estão registrados no arquivo.
Embora não me atreva a dizer que é extremamente detalhado, ele registra todos os eventos misteriosos que vivenciamos até agora. Fenômenos misteriosos, você quer dizer algo como a mulher do sonho? O coração de Shen Shen deu um pulo e ele disse imediatamente: sim. Fujiwara Aoki respondeu: podemos fornecer todas essas informações. Enquanto Vossa Excelência nos poupar, é tudo o que pedimos. Muito bem. Vá e pegue o arquivo então. Shen Shen concordou e avisou novamente: depois de receber o arquivo, questionarei cada um de vocês individualmente, então não tente me enganar com arquivos falsos. Contanto que eu esteja satisfeito, posso até fazer uma cirurgia para transplantar sua mão direita de volta. Enquanto Shen Shen falava, um cavaleiro negro se aproximou com a mão decepada de Fujiwara Aoki, que havia sido colocada em uma caixa de metal cheia de cubos de gelo. Realmente, Fujiwara Aoki ficou radiante. Ele rapidamente se levantou. Então vou atender agora. Ir. Shen Shen acenou com a mão e observou Fujiwara Aoki sair prontamente. Senhor comandante, deveríamos enviar um drone para persegui-lo. A voz do X-112 veio do fone de ouvido. Não, se ele quiser correr, deixe-o correr. Shen Shen riu friamente e voltou seu olhar para as pessoas no corredor. De qualquer forma, há tantas pessoas aqui. Não sentiremos falta dele. No entanto, Fujiwara Aoki não pretendia escapar. Em 10 minutos, ele se aproximou com um livro grosso de capa dura, que parecia ter muitos materiais enfiados entre as páginas. A razão pela qual escolheram um livro de capa dura deveria ser para fins de preservação. Antes que Fujiwara Aoki pudesse se aproximar de Shen Shen novamente, ele foi parado por um cavaleiro negro ao lado. O cavaleiro negro pegou o livro de capa dura e folheou página por página. O cavaleiro negro não tinha cérebro, então coisas como os padrões do basilisco eram completamente ineficazes contra ele. Não havia nada com que se preocupar, mesmo que Fujiwara Aoki tivesse armado uma armadilha. Neste volume, todos os padrões do basilisco foram colocados dentro dos slots do álbum. Contanto que você não os retire, você não verá a imagem completa, então você pode ter certeza de sua segurança. Neste momento, Fujiwara Aoki explicou: quanto aos fenômenos misteriosos que evoluem a partir dos padrões do basilisco, pode-se provar que todos eles não são infecciosos através do texto, porque se o texto for infeccioso, ninguém o registrará. Porque quem escreveu o texto ou o leu morrerá por causa disso. Texto contagiante. Ao ouvir isso, Shen Shen não pôde deixar de se sentir horrorizado. Embora em sua conversa anterior, Fujiwara Aoki tenha mencionado que isso, que evoluiu dos padrões do basilisco havia assumido muitas formas, agora parecia que a situação era mais séria do que ele imaginava. Até as palavras foram capazes de matar. Ao pensar nisso, Shen Shen ficou ainda mais cauteloso. Depois que o Cavaleiro Negro verificou as informações, X-112 disse: Senhor comandante, é verdade que todos os padrões do basilisco estão meio ocultos e não totalmente expostos, mas não pode ser determinado se o que ele disse sobre o texto, os fenômenos misteriosos registrados são verdadeiros. Está tudo bem, faça com que ele mesmo dê uma olhada, ordenou Shen Shen. Seguindo a ordem de Shen Shen, o Cavaleiro Negro mais uma vez empurrou o livro de volta para as mãos de Fujiwara Aoki. Com isso, Fujiwara Aoki não falou muito. Ele simplesmente folheou todo o livro de capa dura. Embora o livro de capa dura parecesse muito grosso, parecia um álbum de fotos. Cada página era feita com couro grosso, então não havia muito conteúdo. Fujiwara Aoki levou apenas 2 ou 3 minutos para folhear o livro. Bom, depois de ver isso, Shen Shen assentiu e outro Cavaleiro Negro imediatamente se adiantou e conduziu Fujiwara Aoki para a próxima sala para cirurgia. Todos os chips divinos desses Cavaleiros Negros continham toda uma gama de informações médicas. Contanto que houvesse ferramentas suficientes, não teria dificuldade para eles realizarem uma cirurgia de membro como essa. Quanto a Shen Shen, ele pegou o material e começou a folheá-lo, página por página. Nesta coleta de informações, cada página foi laminada em plástico.
Parecia que para preservar estes dados, este grupo de pessoas tinha investido muita atenção. Depois disso, Shen Shen passou para a primeira página. A primeira página continha o padrão de basilisco chamado olho, que Shen Shen viu antes, mas esta imagem foi colocada na moldura plástica do livro, então as margens foram cobertas. Assim, quando Shen Shen olhou para esta foto, apesar de se sentir um pouco atordoado, não houve sintomas. Então, Shen Shen passou para a segunda página, apenas para ver uma breve explicação escrita com uma caneta de gel. As palavras do livro foram em japonês e com simplicidade graciosas e organizadas, como se fossem escritas por uma mulher. Padrão basilisco, olho. Sintomas. Quando o observador vê o olho, isso induzirá o choque de Gödel, causando a morte do observador. A taxa de sobrevivência não é superior a 10%. Nível de perigo, nível 3, extremamente perigoso. Método de infecção, nenhum, impossível de se espalhar por si só. Método de infecção, incapaz de se espalhar por si só. Ao ler a linha final, Shen Shen percebeu imediatamente que alguns padrões de basilisco poderiam se espalhar por si mesmos. Nesse caso, esses padrões do basilisco não só foram capazes de se espalhar e infectar humanos, mas também poderiam sofrer lesões durante a transmissão. Essa característica não era muito parecida com um dos vírus. Ao considerar isso, Shen Shen parecia ter pensado em alguma coisa. Uma forma de suicídio ritual japonês. Fim do capítulo. Capítulo 305 – Mulher em sonhos. Seria este um vírus que carregava informações como portador? Esta foi a impressão mais intuitiva de Shen Shen sobre esses padrões do basilisco até agora. No entanto, esta afirmação ainda era imprecisa porque, por mais poderoso que fosse um vírus, ele não poderia conjurar uma mulher do nada para estrangular uma pessoa infectada. Isso é completamente contra as leis da física. Com isso em mente, Shen Shen continua passando para a próxima página. A segunda foto era muito parecida com a primeira. Era em preto e branco e consistia em blocos consideráveis. Esses blocos foram sofisticados em um padrão complicado e repetitivo, e o efeito foi estonteante. Mesmo quando Shen Shen viu isso, ele sentiu que seus pensamentos estavam ficando lentos. Quando esses blocos coloridos foram reunidos, Shen Shen distinguiu vagamente a figura de um ceifador segurando uma folha. Fujiwara Aoki já havia mencionado essa imagem para Shen Shen antes. Seu nome era Reaper e sua habilidade era padrão basilisco, ceifador. Sintomas: o observador não reagirá ao ver o Reaper. Depois que o observador desviar o olhar, ele esquecerá tudo sobre esse padrão até que alguém mencione esse padrão ao observador. Então o observador morrerá instantaneamente. A taxa de sobrevivência não é superior a 5%. Nível de perigo, nível 3, extremamente perigoso. Método de infecção, nenhum, impossível de se espalhar por si só. Ao ver isso, Shen Shen não poderia deixar de balançar a cabeça. Este Reaper era realmente peculiar. Quem sabia quantas pessoas morreram, quantas vidas foram guardadas nesta imagem, antes que os sobreviventes pudessem resumir estas regras. Era provável que até uma dúzia de vidas valessem menos do que um único sinal de pontuação neste livro. Depois disso, Shen Shen voltou à página. Havia 7 ou 8 padrões atrás. Um dos padrões chamava-se Shaker, o que fazia com que depois de ver aquela imagem, o espectador estremecia até que o líquido cefalorraquidiano e o sangue fossem completamente sacudidos antes de morrer. Um padrão foi denominado chama, indicando que ao ver aquela imagem, a pessoa sofreria uma combustão espontânea do nada, queimando por dentro até ser reduzida a um monte de cinzas. Havia até um padrão chamado filth. Qualquer pessoa que visse esse padrão sofreria com manchas escuras por todo o corpo e esse padrão poderia ser transmitida a outras pessoas. Era como se as manchas escuras estivessem vivas. Eles apareceram primeiro em uma parte procurada e depois encontraram a se espalhar por todo o corpo. À medida que se espalhava, o corpo humano começou a ficar continuamente carbonizado e finalmente chegou ao ponto em que dar um passo quebraria as mãos e os pés.
Quando a carbonização se espalha para os órgãos internos e para a cabeça, uma pessoa infectada morreria. Após a série de padrões, o livro também observou posteriormente que ainda havia algumas imagens que não haviam sido incluídas e a natureza desses padrões não estava clara. É preciso ser cauteloso e assim por diante ao encontrar padrões desconhecidos. Depois disso, Shen Shen continuou a virar para trás e imediatamente viu o próximo parágrafo, mas esses textos não tinham mais padrões. Em vez disso, eram fenômenos que evoluíram de maneiras bizarras. Fenômeno misterioso, mulher em sonhos. Sintomas: a pessoa infectada começará a sonhar e será um pesadelo terrível. A cena do sonho é sempre surpreendentemente semelhante ao local onde dorme a pessoa infectada, ou seja, o local onde dorme a pessoa infectada também será o cenário dos seus sonhos, sempre que sonhar. A única diferença da realidade é que eles verão uma mulher vestida de branco no sonho. Eles não conseguirão ver claramente o rosto da mulher de branco, apenas um par de olhos brancos sem pupilas. Ao ver a mulher, a pessoa infectada sempre sentirá um terror intenso e acordará rapidamente do susto. Porém, após serem infectados pelo estranho fenômeno da mulher dos sonhos, cada vez que dormirem, voltarão a sonhar com ela. Além disso, quanto mais eles sonham, ela se aproxima cada vez mais da pessoa infectada e, eventualmente, alcança a pessoa infectada. Depois de corresponder isso à realidade, os espectadores verão a mulher nos sonhos emergir do peito da pessoa infectada do nada e sufocar a pessoa infectada até a morte, após o que a mulher nos sonhos também desaparecerá. Nível de perigo: nível 2, um tanto perigoso. Método de infecção: temporariamente não identificado. Sabe-se que o contato físico com uma pessoa infectada, as relações sexuais, o compartilhamento do conteúdo do pesadelo, e assim por diante, não causarão infecção. Depois de ler isso, Shen Shen imediatamente pareceu pensativo. Foi este o fenômeno misterioso que evoluiu a partir dos padrões do basilisco. Foi realmente assustador. Shen Shen pensou de repente, o que ele deveria fazer se estivesse infectado com essa coisa. Embora Shen Shen ainda estivesse no modo de grande cérebro sob os efeitos do NZT-48 neste momento, quando confrontado com este estranho fenômeno, ele só conseguiu encontrar duas soluções. O primeiro, suicídio. Claro, isso não significava dar um tiro na cabeça. Em vez disso, alguém injetaria um anestésico para manter o cérebro em um estado vazio, onde não sonharia. Ao acordar, o NZT-48 seria ingerido rapidamente. Ao permitir que o cérebro descanse dessa maneira, alguém poderá escapar do método de matar da mulher nos sonhos. O segundo método era menos punitivo, mas mais arriscado. Ou seja, para voltar à realidade. Isso ocorreu porque Shen Shen especulou que havia muito mais coisas na unidade USB. Seria possível que o criador deste drive USB tenha considerado esta situação de antemão e assim o portal tenha conseguido isolar tais fenômenos misteriosos. A conjectura de Shen Shen não era irracional, porque na primeira forma da unidade flash USB, as formas de vida não podiam ser extraídas. Certa vez, Shen Shen descobriu que a unidade USB realmente não permitiria a passagem da vida. No entanto, foi só na segunda forma do drive USB que Shen Shen entendeu que a primeira forma parecia ser uma proteção para os fracos. A incapacidade de extrair formas de vida evitou que o usuário estivesse morto, como a ingestão direta do T-vírus, a LZ-113 e assim por diante. Um movimento descuidado poderia destruir o mundo inteiro ou abrir um canal direto para que patógenos se tornassem realidade, desencadeando uma catástrofe para a humanidade. Somente quando o usuário obteve um certo nível de capacidade com a ajuda do drive USB, que era semelhante ao fato do usuário ter passado no teste do drive USB, é que o drive USB ativaria sua segunda forma e abriria uma passagem para outro mundo. Ou seja, os testes pelos quais o drive USB submeteu o usuário foram suaves e graduais. Portanto, será que o portal isolaria características tão estranhas que,
Quando Shen Shen cruzava o canal e voltava à realidade, ele só retornava sozinho enquanto os misteriosos não conseguiam passar pelo canal. Ainda assim, esta solução tinha seus riscos. Como a unidade flash USB nunca veio com manual desde o início, Shen Shen teve que confiar em descobertas incrementais. Consequentemente, se o julgamento de Shen Shen estava errado, não seria equivalente a tornar realidade esta misteriosa especificidade. Se fosse esse o caso, Shen Shen ainda morreria e também poderia derrubar toda a civilização humana junto com ele. Ainda assim, não é como se essa situação fosse realizada. Shen Shen ponderou e depois murmurou baixinho: posso usar o cubo de Rubik para enviar uma mensagem e pedir ao pequeno X para fechar todas as saídas perto da passagem ou até mesmo construir uma gaiola de Faraday. Se eu ainda não conseguir evitar a perseguição fatal do misterioso mesmo depois de retornar, morrerei sozinho na jaula de Faraday. Depois da minha morte, Little X continuará a carregar o drive USB. Quando houver energia suficiente, coloque toda a sala em que morri na dimensão de Gantes. Um sorriso de escárnio involuntário surgiu no rosto de Shen Shen enquanto ele pensava nisso. Na verdade, esta foi basicamente a melhor solução. Ele não teria que ficar sentado esperando por sua própria morte, nem espalharia o estranho para a realidade. Depois disso, Shen Shen continuou virando as páginas, lendo sobre um assunto misterioso após o outro. Fim do capítulo. Capítulo 306, Ioro Kamideira. Fenômeno misterioso, Stalker. Fenômeno misterioso, Sombra. Fenômeno misterioso, chamado do oceano. Shen Shen examinou um por um. Mesmo ele não poderia deixar de se sentir um pouco desconfortável. De acordo com esta informação, este tipo de aparência misteriosa parecia estar em toda parte, mar, terra e ar. Mesmo que os seres humanos fugissem, escondessem-se no subsolo ou saíssem para o mar, seria escapar ao laço cada vez mais apertado desses fenômenos difíceis. Mesmo que os seres humanos deixem de ouvir, ver e falar, isolando os seus 5 sentidos, ainda poderiam ser atormentados por fenômenos misteriosos como a mulher nos sonhos, cujas regras ainda eram desconhecidas. Viver neste mundo era como estar no mais profundo desespero. Não admira que os humanos neste mundo tenham persistido apenas por menos de 5 anos antes de quase serem extintos. Além disso, tais características misteriosas estavam completamente fora da estrutura do sistema científico existente. Em outras palavras, essas estranhas existências tinham ido além do escopo da física, da química e da biologia, e eram mais como parte de uma nova disciplina que os humanos nunca descobriram. Ao refletir sobre isso, Shen Shen continuou a virar as páginas e imediatamente viu as últimas especificidades misteriosas. Fenômeno misterioso, fantasma na janela. Sintomas: um misterioso semelhante ao padrão, olho. O misterioso som começa com uma pessoa flutuando no ar. Tem a aparência de um ser humano, mas seu corpo está incessantemente contorcido, como um fantasma. Aparecendo principalmente entre edifícios altos, é extremamente letal para os sobreviventes que vivem nesses edifícios. Qualquer pessoa que olhe fora da janela apresentará sintomas semelhantes ao padrão, olho, e a taxa de sobrevivência não é superior a 10%. Nível de perigo, nível 3, extremamente perigoso. Método de infecção, infecção visual, principalmente entre prédios altos. Ao ler sobre esse misterioso mistério, Shen Shen imediatamente descobriu nossos cadáveres de colarinho branco que morreram repentinamente, que ele encontrou enquanto explorava o prédio de escritórios e a mulher que se forçou em um apartamento alto. Antes de morrerem, os trabalhadores de colarinho branco viraram a cabeça para a janela do chão ao teto, aparentemente vendo algo do lado de fora da janela. Quanto à mulher que se impôs no apartamento, ela cobriu completamente o vidro da janela antes de morrer. Ela estava claramente assustada com alguma coisa do lado de fora da janela. A mulher tinha medo do fantasma na janela, porque o viu com os próprios olhos, mas não morreu. Isso significava que ela era imune a esse tipo de dano, assim como algumas pessoas eram imunes ao padrão olho.
No entanto, ela não percebeu isso. Pensando nisso, Shen Shen suspirou para si mesmo. Ele continuou virando as páginas, mas descobriu que as páginas atrás estavam todas em branco. O misterioso fenômeno que Shen Shen encontrou pela primeira vez no apartamento quando chegou à dimensão de Gantes não estava nesses registros. Existem apenas esses 5 padrões de basilisco e esses poucos fenômenos misteriosos. Shen Shen levantou a cabeça e questionou o grupo de cativos que ainda estava agitado no corredor. Imediatamente, todos baixaram a cabeça apressadamente para evitar o brilho intenso nos olhos de Shen Shen. Esses são todos os incidentes estranhos que foram ouvidos dos membros de cada equipe desde a criação desta equipe. Nesse ponto, um jovem de 15 ou 16 anos com cabelos longos falou de repente. O menino tinha feições delicadas e pele pálida. À primeira vista, Shen Shen pensou que era uma mulher. Quando Shen Shen ouviu isso, ele lançou um olhar para o jovem. Ao contrário dos outros, os olhos do jovem não eram os olhos em pânico de um cativo, mas sim calmos. À primeira vista, ele parecia deslocado neste mundo. Mesmo assim, por trás dessa superfície calma, havia uma expressão morta, que vinha de uma indiferença à vida e à morte. Este jovem teve algumas experiências incomuns que fizeram com que isso acontecesse. YEAH. Foi só quando o jovem falou primeiro que alguns dos cativos gaguejaram e explicaram: todos os nossos fenômenos misteriosos conhecidos foram registrados lá. Esse volume de informações também é o item mais precioso da nossa equipe. Para sobreviver neste mundo, esta informação é indispensável. Shen Shen ergueu o queixo, entregou a informação ao cavaleiro negro ao lado dele e disse: X-112, registre todos os padrões dentro dele. Entendido. A voz do X-112 veio dos fones de ouvido. Shen Shen pensou um pouco e olhou novamente para o jovem um tanto incomum. O jovem vestia uma camiseta que estava claramente ficando fina. Estava um tanto desbotado e sujo, mas não conseguia mascarar seu rosto andrógeno e atraente. Neste momento, o jovem enfaixava rapidamente uma pessoa ferida com movimentos habilidosos. Porém, ao contrário dos demais, ele parecia indiferente mesmo diante do ferido, como se não se importasse com o ferimento de seu companheiro. Não foi apenas este jovem. Shen Shen notou que esse olhar entorpecido e desapegado também estava presente nos olhos de várias outras mulheres. Com exceção das mulheres que mantinham um relacionamento com os homens da equipe, a filiação das mulheres à equipe aparentemente não era tão simples. Essas mulheres eram muito mais abatidas que as outras. Seus corpos eram magros e suas roupas estavam esfarrapadas. Imediatamente, Shen Shen de repente entendeu o papel dessas mulheres. No entanto, Shen Shen não ficou muito surpreso a esse respeito. Afinal, esta era a tradição do continente do Mar da China Oriental. Ainda na Segunda Guerra Mundial, este país já tinha uma configuração social semelhante. A única coisa que surpreendeu Shen Shen foi que esse grupo de pessoas nem sequer poupou meninos. Foi sem escrúpulos. No entanto, este assunto não teve nada a ver com Shen Shen. Atualmente, ele ainda tinha em mente sua missão original ao vir para Gantes. Depois que o X-112 registrou as informações fornecidas pela equipe, Shen Shen afirmou-se e fez uma pergunta a esse grupo de pessoas. Algum de vocês sabe a localização da base militar norte-americana mais próxima no continente do Mar da China Oriental? Todos olharam para ele, mas ninguém respondeu a Shen Shen. Diante desse silêncio, Shen Shen expressou as sobrancelhas em resposta e estava pronto a continuar a pergunta, mas neste momento o jovem falou de repente: eu sei onde. Mas o local também foi abandonado. Shen Shen olhou para o jovem. Como você sabe? Fui lá em busca de asilo há 3 anos. O jovem respondeu: não apenas lá, também estive na base militar onde está localizada a Força de Autodefesa do Mar da China Oriental, mas não há nada lá além de cadáveres e ruínas. Shen Shen apenas concordou. Ele deve presumir que esse jovem parecia ter apenas 11 ou 12 anos, há 3 anos. Foi admirável que ele tenha conseguido sobreviver sozinho neste apocalipse peculiar naquela idade. Qual o seu nome?
Vendo isso, Shen Shen perguntou instintivamente com algum interesse. Yoru Kamidera. O jovem abaixou a cabeça, como que para indicar respeito por alguém mais forte. Excelência, meu nome é Yoru Kamidera. Muito bem, você está interessado em vir comigo? Após uma pergunta de Shen Shen, o jovem demonstrou pela primeira vez uma emoção diferente da indiferença. Ele parecia estar atordoado, mas Shen Shen explicou claramente que, entre o grupo de cativos que foram convidados a sentar-se no corredor, 2 ou 3 deles, que sugerem estar no comando, tiveram uma mudança abrupta em suas expressões, como se houvesse um brilho relutante em seus olhos. É claro que essa falta de vontade não se desvia necessariamente ao fato de estar a explorar os jovens dessa forma. Em vez disso, talvez esta juventude tenha desempenhado outro papel na melhoria da vida destas pessoas durante este dia do juízo final. Vendo isso, um sorriso surgiu no canto da boca de Shen Shen. Ele sabia que havia adivinhado corretamente. Fim do capítulo. Capítulo 307 – Batidas na noite. Após o convite de Shen Shen, o jovem ficou em silêncio por um tempo. Ele parecia estar considerando receber um tratamento diferente depois de seguir Shen Shen e se teria a chance de mudar sua vida atual. Aos olhos do adolescente, embora parecesse que o lado de Shen Shen era mais forte, era evidente que ir com Shen Shen era arriscado. Se ele permanecesse com a equipe original, poderia viver na adversidade por mais algum tempo. Já com o grupo de Shen Shen, eles decidiram confrontar os específicos misteriosos. Preciso pensar sobre isso, Excelência. No final, o jovem prosseguiu a cabeça e disse isso. Shen Shen não ficou desapontado, mas acenou com a cabeça e descobertas. Ele olhou para o céu. Já era noite na dimensão gigantes, então ele disse novamente, então me dê uma resposta amanhã. Depois de dizer isso, Shen Shen deixou o grupo de pessoas para o X-112 lidar enquanto conduzia um cavaleiro negro até a sala onde o líder da equipe estava. Afinal, ele acabou de passar por uma turbulência mental violenta. Se não fosse pelo apoio do NZT-48, Shen Shen teria desmaiado. Mesmo que não tenha entrado em coma, Shen Shen já estava no limite e urgentemente de um lugar para descansar e rejuvenescer. Nesse caso, a escola ocupada por este grupo de pessoas era naturalmente o local mais seguro até agora. Afinal, se houvesse algum perigo aqui, não teria se tornado um local de encontro para este grupo. O quarto pertencente ao líder desta equipe de sobrevivência do juízo final ficou no primeiro dormitório do apartamento dos professores. As janelas aqui também estavam cobertas com jornais e cortinas. Além disso, o quarto tinha roupas de cama grossas e instalações completas. Estava até no mesmo nível de um hotel com estrela média. Ao ver isso, Shen Shen imediatamente tirou sua armadura PK, como algumas barras energéticas para reabastecer a água e a nutrição de seu corpo e desabou diretamente na cama. Uma forte onda de exaustão ou descida e Shen Shen adormeceu imediatamente antes que pudesse pensar em qualquer outra coisa. Em outro lugar, Fujiwara Aoki teve seu pulso preso e depois foi obrigado a se juntar aos demais no corredor do prédio de ensino para ser monitorado. Os cavaleiros negros que não tinham sentimentos e nunca se cansariam eram totalmente adequados para lidar com este grupo de pessoas. À medida que o sol se punha, a bola de fogo ardente desceu lentamente sobre o horizonte de Tóquio. Era como se uma sombra inominável estivesse se espalhando lentamente. Uma metrópole originalmente bem iluminada foi gradualmente diminuindo por uma extensão de escuridão. Depois que o fogo foi apagado, a noite de Tóquio ficou ainda mais assustadora. Shen Shen dormiu mal a noite toda. Talvez tenha sido porque Shen Shen olhou diretamente para o olho durante o dia. Mesmo depois de adormecer, seu cérebro ainda doía levemente, como se uma faca cega estivesse perfurando pouco a pouco. Em apenas algumas horas, Shen Shen estava suando profusamente durante o sono. Em uma névoa espessa, Shen Shen parecia estar sonhando. Baque, baque, baque. No sonho, algo parecia estar batendo incessantemente e silenciosamente. O som era abafado e suave.
Se alguém ouvisse com atenção, o som desapareceria novamente. Mesmo assim, com o passar do tempo, as batidas pareciam ficar um pouco mais altas, passando de um volume insignificante para um som cada vez mais distinto. A mulher dos sonhos. Shen Shen de repente acordou no sonho em um momento desconhecido. Isso era muito comum para Shen Shen. Afinal, com o controle sobre o cérebro, ele poderia facilmente recuperar a consciência em seu sonho. Em outras palavras, enquanto Shen Shen quisesse, ele poderia transformar qualquer sonho em um sonho lúcido. Essa habilidade veio do autocontrole extremamente poderoso de Shen Shen. Além disso, ele não sentiu medo em seu sonho. Nesse momento, sóbrio, Shen Shen inconscientemente olhou para a porta, mas não viu a figura da mítica mulher vestida de branco. Será que este não foi um fenômeno misterioso? Vendo isso, Shen Shen simplesmente começou a refletir sobre seu sonho. Depois disso, ele mais uma vez ouviu um certo som em seu ouvido. Era um som de impacto surdo com um ritmo inexplicável, como um relógio, batendo constantemente no ritmo. Baque, baque, baque. Este som não poderia ser feito pelo Cavaleiro Negro. Ele estava guardando a sala e não faria nenhum som sem sentido. Além disso, com base na direção do som, pode não estar nesta sala, mas na próxima. Oh não! De repente, Shen Shen pareceu perceber algo. Ele saiu do sonho imediatamente e lentamente abriu os olhos, apenas para perceber que o quarto estava escuro como breu. Senhor comandante, o quarto ao lado. Assim que Shen Shen acordou, a voz do X-112 veio do fone de ouvido Bluetooth que não havia sido retirado. SH. Eu sei. Shen Shen ergueu o dedo indicador e fez o gesto de silêncio, depois imediatamente colocou a armadura PK e ajustou sua visão para imagens térmicas. Embora a imagem térmica não pudesse penetrar uma parede que excedesse uma certa espessura, pelo menos ainda era muito conveniente nesta noite escura, quando ele não conseguia nem ver as próprias mãos. Neste momento, o som surdo continuou. O som não era alto e poderia até ser ignorado em tempos normais. No entanto, na profunda noite do juízo final, quando estava tão silencioso que até mesmo o batimento cardíaco podia ser ouvido, era tão claro quanto uma lâmpada durante a noite. Baque, baque. O som veio de novo e de novo como se nunca fosse parar. Foi muito peculiar. Impossível. Quando pedi aos Cavaleiros Negros que acompanhassem o grupo para fora, já verifiquei todos os quartos. Não deveria haver ninguém na porta ao lado. X-112 estava um pouco confuso. Alguém poderia ter escapado. Não faz sentido adivinhar sobre isso agora. Shen Shen sussurrou, já estou acordado. Deixe o Cavaleiro Negro ir até a porta ao lado para verificar novamente. Além disso, suspeito que, neste ponto, os olhos de Shen Shen eram incomparavelmente sérios. A imagem da mulher forçada passou rapidamente por sua mente. Vendo isso, X-112 não hesitou mais, mas imediatamente controlou o Cavaleiro Negro para abrir a porta e caminhar em direção à sala ao lado, de onde o som vinha incessantemente. Clique. Com o som agudo de uma fechadura sendo aberta, a porta da próxima sala foi aberta. Parecia que essa perturbação havia quebrado um certo equilíbrio e o barulho estrondoso parou abruptamente no mesmo momento. Senhor comandante, parecia que a eternidade havia passado ou talvez fosse apenas 2 ou 3 minutos. A voz do X-112 veio novamente do fone de ouvido. A próxima sala foi explorada e nenhum sinal de vida foi encontrado aqui, apenas. Eu entendi. Eu vou agora. Shen Shen não fez mais perguntas, saiu diretamente da sala e foi até a porta ao lado. Esta também deve ser uma sala para membros de alto nível da equipe. Embora as instalações da sala não fossem tão abrangentes quanto a sala do líder da equipe, ela também foi considerada conveniente em um dia do juízo final onde os recursos eram escassos. Shen Shen apenas olhou rapidamente ao redor do layout e depois não se importou. Depois disso, ele somou o olhar do Cavaleiro Negro, apenas para ver que na parede diante do Cavaleiro Negro havia uma marca extra que apareceu do nada. Shen Shen deu um passo à frente e tocou o amassado, apenas para sujar a mão com poeira branca.
Este amassado foi recentemente martelado e o reboco branco da parede ainda não havia caído. Neste momento, quando Shen Shen tocou nele, um pedaço de gesso branco finalmente caiu, expondo o tijolo vermelho e o concreto dentro da parede. Ao ver isso, Shen Shen ficou completamente em silêncio. Fim do capítulo. Capítulo 308 – A reação da unidade USB. Claro, Shen Shen não era estranho nesta cena. Durante o dia, ele acabou de ver a cena em que um cadáver feminino estava forçado na sala. Havia muitas marcas amassadas na parede. Ao ir até a sala vizinha, vi que a parede pública tinha uma marca profunda de um impacto significativo. Essa marca tinha cerca de 20 centímetros de diâmetro e cerca de 5 centímetros de profundidade, o que era muito mais profundo do que a marca à sua frente agora. Ainda assim, Shen Shen tinha certeza de que a origem dessas duas marcas era a mesma. Isso ocorreu porque a marca mais profunda que ele encontrou parecia ter sido formada sob um impacto de longo prazo, enquanto essa marca parecia ter sido feita recentemente. Coincidência? Ou, nesse momento, ele pareceu entender porque havia promessas de que a mulher havia encostado a orelha na parede do quarto onde seu cadáver estava suspenso e os vestígios da parede sendo atingidos por um taco de base. Talvez quando aquela mulher estava viva, em uma noite cheia de desespero e escuridão, ela também tenha notado aquele som surdo e estranho. Uma luz escura brilhou nos olhos de Shen Shen. Ele olhou ao redor. Se houvesse pessoas ou animais escondidos na sala, eles foram notados quando o Cavaleiro Negro chegou mais cedo. Isso porque Shen Shen tinha certeza de que o barulho havia parado quando o Cavaleiro Negro abriu a porta. Os dormitórios dos professores eram todos quartos individuais. Quando a porta estava aberta, toda a sala poderia ser vista de longe. Se fosse um humano ou um animal, era impossível que o Cavaleiro Negro não percebesse. Em outras palavras, aquela coisa era tão rápida que poderia desaparecer nesta sala assim que o Cavaleiro Negro abriu a porta. Com isso em mente, Shen Shen voltou novamente à janela traseira do dormitório. Ele tocou levemente a janela. A janela estava coberta com jornal e também trancada por dentro. Não havia como uma pessoa ou animal ter escapado pela janela. Como não havia possibilidade de fuga, o que poderia evitar o Cavaleiro Negro, a visão térmica da armadura PK ou mesmo a detecção de uma inteligência artificial próxima ao nível do pequeno X. O que seria que iria bater contra a parede no meio da noite? Tudo isso era quase completamente inconsistente com o entendimento comum da física. Shen Shen estreitou os olhos e teve uma vaga noção. Então, fui alvo de um fenômeno misterioso. Shen Shen franziu um testamento. Ele não esperava que, apesar dos cuidados que haviam sido tomados anteriormente, e de ser tão cauteloso ao olhar as informações da tripulação de sobrevivência do juízo final, ainda estaria infectado com um fenômeno misterioso. O que foi ainda mais problemático foi que esse fenômeno misterioso em particular não estava nos registros dos dados. Isso quer dizer que Shen Shen precisava obter pessoalmente uma compreensão desse fenômeno misterioso, resumir suas regras e depois procurar uma saída dentro dessas regras. Pensando nisso, Shen Shen olhou ao redor do dormitório uma última vez, depois se virou para sair e voltou para o quarto do líder da equipe. Ele deitou-se na cama cansado novamente. Embora o cérebro de Shen Shen ainda estivesse doendo um pouco, ele não continuou a dormir, mas começou a analisar silenciosamente. X-112, ajude-me a registrar um novo fenômeno misterioso. Shen Shen disse suavemente, o nome do fenômeno misterioso é chamado TUDIS. O X-112 respondeu imediatamente, a gravação já começou. Shen Shen assentiu. A informação produzida por este grupo ainda é demasiado genérica. Penso que para uma compreensão mais abrangente dos fenômenos misteriosos, são necessárias pelo menos 4 categorias, nomeadamente, características do fenômeno, sintomas de infecção, condições de infecção e avaliação de perigo. A característica do fenômeno, TUDIS, é que depois que um humano é infectado, haverá ruídos surdos na porta ao lado.
E se alguém for para a próxima sala neste momento, não verá ninguém, apenas os vestígios do impacto físico na parede. Shen Shen pensou um pouco e acrescentou. Ainda não está claro o que desencadeia os sons estrondosos, se é desencadeado pela permanência prolongada da pessoa infectada em um quarto ou tarde da noite. Além disso, por quanto tempo esse som estrondoso continuará e se durar muito tempo, e um buraco for aberto na parede, o que acontecerá? E se você mudar de quarto? X-112 perguntou de repente. Não adianta vestiários. Shen Shen balançou a cabeça. Vê-se pela sala onde o cadáver feminino foi enforcado que a mulher tinha 2 quartos quando estava viva. Ela ouviu as batidas contra a parede de um quarto. Ela percebeu que algo estava errado e aparentemente mudou para o outro quarto. No entanto, os baques começaram novamente do outro lado da parede do quarto. Não admira que ela tenha marcas nas paredes dos 2 quartos adjacentes. X-112 entendeu imediatamente. Se os vestiários não conseguem resolver o problema, então como devemos combater isso? Não sei. Shen Shen balançou a cabeça, exibindo uma expressão solene pela primeira vez. Isso é algo que nunca encontrei antes. Na verdade, desde agora, estou preparado para a morte. Senhor comandante, X-112 não tinha nada a dizer. Tudo bem, não há muito a dizer sobre isso. Shen Shen acenou com a mão. Há muito que compreendi a verdade de que quem quer usar a coroa deve suportar o seu peso. Se eu quiser obter energia da unidade flash USB, mais cedo ou mais tarde sofrerei uma reação adversa. Só não esperava que esse dia chegasse tão rápido. Talvez esse fenômeno misterioso não mate você. X-112 disse de forma persuasiva, afinal, aquela mulher morreu não porque foi morta pelos barulhos, mas porque se enforcou. Ou seja, é muito provável que a letalidade deste misterioso específico não seja tão formidável. Isso é apenas uma ilusão. Shen Shen respondeu, talvez os baques durem várias noites e quanto mais durarem, mais destruindo as emoções da pessoa infectada, assim como o padrão do basilisco. Quem sabe, o som em si pode ser letal. Talvez o poder do som estrondoso não tenha sido demonstrado por enquanto, mas isso não significa que não seja uma ameaça. Na verdade, na minha opinião, não há lógica algum num fenômeno misterioso como este, por isso não devemos avaliá-lo com bom senso. Caso contrário, definitivamente terei uma morte miserável. Depois de ouvir as declarações retóricas de Shen Shen, o X-112 ficou completamente em silêncio. Atualmente, parece que as características dos misteriosos TUDs ainda não foram exploradas. Os sintomas e condições de infecção ainda são mais desconhecidos. Nem sequer temos pistas para a avaliação do perigo, pois não temos pistas suficientes. Shen Shen disse, então, depois disso, vou deitar na cama primeiro para ver se haverá mais barulhos esta noite. Se os baques ocorrerem novamente, significa que estão relacionados ao tempo que fico no quarto. Caso contrário, significa que não há conexão ali. Lembro-me também que durante o dia, além de mim, os 3 cavaleiros negros também viram o cadáver feminino forçado, então eles também estariam infectados com este misterioso. Depois de pensar um pouco, Shen Shen acrescentou novamente. X-112, deixe o cavaleiro negro encarregado de me proteger para outro dormitório. Basta encontrar qualquer quarto que não seja vizinho. Quero ver os mesmos baques ocorrerem com ele. Entendi. Após a resposta do X-112, o cavaleiro negro se virou e saiu. Depois de ver o cavaleiro negro, Shen Shen assentiu e perguntou novamente, você não vê? Este tipo de aparência misteriosa é bastante interessante e há possibilidades quase ilimitadas que podemos experimentar. Por exemplo, se eu instalar uma câmera na porta ao lado, o que você acha que verei? Ou se eu mudar para uma sala exclusiva de vidro, o que aconteceu então? E se eu ficar em um quarto independente que não tenha outros quartos ao redor, as batidas ainda se transformam em batidas na porta. Quando Shen Shen disse isso, havia um brilho alegre em seus olhos.
Resumindo, com estas especificidades misteriosas, posso realizar muitas tentativas, como se fosse um experimento específico. E este é o tipo de experimento em que sou melhor. Fim do capítulo. Capítulo 309, Hipertimésia. Dessa maneira, Shen Shen conversou com o X-112 enquanto esperava que o som das batidas começasse novamente. No entanto, à medida que o tempo passava a cada minuto, o som nunca mais foi retomado. Só às 4 da manhã do dia seguinte é que Shen Shen adormeceu novamente. Quando Shen Shen abriu os olhos novamente, já era meio-dia do dia seguinte. Depois de uma noite de sono, a cabeça de Shen Shen finalmente não fez tanto quanto ontem. Embora ainda sentisse um nível de dor, pelo menos estava dentro de uma faixa tolerável. Senhor comandante, depois que você adormeceu na noite passada, o som não recomeçou e o Cavaleiro Negro na outra sala não experimentou nenhuma aparência estranha. X-112 relatado. Então, e os dois Cavaleiros Negros que guardam o grupo, eles encontraram algo em comum. Shen Shen enviou-se, esfregou as têmporas e perguntou. Não, tudo estava como sempre. Nesse caso, é provável que o problema seja comigo. Ao ouvir isso, a expressão de Shen Shen de repente se aguçou. Embora os Cavaleiros Negros não tenham cérebro, não importa o que aconteça, eles ainda são seres vivos. Se até eu fosse infectado por um específico misterioso, não faria sentido que os Cavaleiros Negros não fossem infectados, a menos que esses específicos misteriosos pudessem distinguir entre humanos normais e humanos controlados. Então, deve ser porque eu fiz algo naquela sala antes que os Cavaleiros Negros não fizeram, o que levou às especificidades misteriosas que apenas me infectou, mas não aos Cavaleiros Negros. Pensando nisso, Shen Shen começou a relembrar tudo o que aconteceu ontem. O que ele fez foi simples, ele foi até o quarto ao lado e tocou a marca do impacto. Naquela época, ele tinha gesso branco em toda a mão. É porque toquei nas marcas deixadas pelas batidas. Shen Shen não tinha certeza disso. Depois de colocar a armadura PK novamente, Shen Shen converteu o Cavaleiro Negro para fora da sala e voltou ao corredor do prédio de ensino. Depois de uma noite supervisionados em grupo, as expressões desses sobreviventes eram um pouco abatidas. Depois que o grupo foi capturado, sua mentalidade mudou. Como eles se comportaram ontem à noite? A situação ainda está estável. Shen Shen observou a todos e disse de repente. É bastante estável. Na verdade, várias dessas pessoas tinham planos de escapar ou até mesmo reviver. Afinal, são pessoas que vivem num dia de juízo final, por isso não têm aversão a correr riscos. No entanto, os Cavaleiros Negros são muito bons em vigiar e este grupo de pessoas nunca encontrou a oportunidade de fazê-lo. X-112 respondeu, mas essas pessoas definitivamente não sabem que, mesmo que estejam sussurrando, cada palavra pode ser ouvida claramente por nós. Ontem à noite, ouvi o líder da equipe fazer algumas ofertas a Yoru Kamidera, como prometer que ele não seria mais seu escravo e, em vez disso, se tornaria um membro pleno, e outros arranjos com alimentação e instalações de moradia. Novamente, Yoru Kamidera não encontrou imediatamente, mas respondeu que eu queria pensar sobre isso. Ao ouvir esta notícia, Shen Shen concordou. Com certeza, Yoru Kamidera deve ter alguma especialidade que seja extremamente benéfica para a equipe. Caso contrário, o líder da equipe não correria o risco de ofender Shen Shen ao tentar fazer com que Yoru Kamidera ficasse. Yoru Kamidera, o que você decidiu? Assim que entrou no salão, Shen Shen imediatamente chamou Yoru Kamidera. Excelência, estou disposto a ir com você. Yoru Kamidera respondeu imediatamente ao ouvir isso. Muito bom. Shen Shen concordou. Neste caso, venha comigo para localizar a base militar agora. Embora Yoru Kamidera tenha ficado um pouco confuso sobre o objetivo de Shen Shen em encontrar uma base militar, ele não disse nada, apenas se declarou e caminhou até Shen Shen. Nesse momento, a nave Bugatti chegou, conduzida pelo X-112, e pousou na frente de Shen Shen. Seguindo a direção de Shen Shen, Yoru Kamidera embarcou na nave espacial com uma expressão animada.
Então, Shen Shen e os 3 cavaleiros negros foram atrás dele. Quando a porta em forma de asa de gaivota se fechou e a nave Bugatti decolou, o grupo no prédio de ensino pareceu acordar de um estupor e suspirou de colapso. Tanto a chegada quanto a partida de Shen aconteceram tão rapidamente, sem quaisquer sinais de alerta. Eles sentiram como se tivessem acabado de acordar de um sonho. Fujiwara Aoki bateu no gesso com a mão direita enquanto olhava para a nave que partia com uma expressão complicada. Se não houvesse hostilidade de sua equipe ontem, eles não sofreram dupla derrota. Claro, Shen Shen não estaria preocupado com os pensamentos de um grupo de insetos. Depois de apenas meia hora de viagem, sob a orientação de Yoru Kamidera, Shen Shen finalmente localizou uma base militar norte-americana estacionada no continente do Mar da China Oriental. Por ser um país derrotado na Segunda Guerra Mundial, o continente do Mar da China Oriental não tinha o direito de formar um exército, apenas o direito à autodefesa. Portanto, havia um grande número de bases militares norte-americanas no continente do Mar da China Oriental. A razão pela qual Shen Shen quis encontrar este lugar foi para rastrear as informações tecnológicas gigantes. Na opinião de Shen Shen, era muito provável que os humanos não tivessem compreendido totalmente a tecnologia que lhes foi dada pela civilização desenvolvida e só conseguiram criar máquinas muito além da cognição humana através da imitação cega, como a esfera gigantes. No entanto, isso também foi suficiente. Isso porque se os humanos pudessem replicar a esfera negra gigantes, então, como os métodos não eram muito irracionais, talvez na realidade, Shen Shen também conseguiu alcançar a produção em massa da esfera gigantes. Se fosse esse o caso, então Shen Shen teria essencialmente um superexército que poderia viajar ao redor do mundo a qualquer momento, indo e vindo como fantasmas. Não seria como antes, quando dependiam de voos internacionais para realizar atividades em todo o mundo. Embora este tipo de base militar não possa ter necessariamente a tecnologia da esfera negra gigantes, Shen Shen conseguiu encontrar mais faixas sobre as esferas negras através da base militar, retomando assim a investigação e melhorando significativamente o tempo necessário para encontrar a agulha no palheiro. Talvez fosse porque a primeira vez de Yoru Kamidera em um veículo voador como este, pela vez seus olhos brilharam de admiração pela primeira vez durante toda a viagem. Só então houve um traço de engenhosidade, ao contrário de seu eu anterior, evidentemente um jovem, mas com olhos opacos e abatidos, como se não se importasse com nada neste mundo. É isso. Este é o porto de Yokohama, na costa oeste da Baía de Tóquio, no centro de Honshu. É também o maior porto marítimo do Mar da China Oriental. Atualmente, Yoru Kamidera apontou para uma posição na tela holográfica e disse suavemente: como este é o maior porto do Mar da China Oriental, foi regulamentado pela América do Norte. A base militar norte-americana de Yokohama, no Mar da China Oriental, foi estabelecida aqui. Você parece saber tudo isso muito bem. Shen Shen perguntou reflexivamente: essa é a sua especialidade? Não, minha especialidade é muito simples, é apenas uma espécie de hipertimésia. Yoru Kamidera balançou a cabeça. É o que as pessoas também chamam de memória fotográfica. Consigo me lembrar de tudo o que acontece a cada ano, mês ou dia, a cada hora, minuto e segundo. Uma cena de qualquer dia pode ser rebobinada como uma fita cassete e reconstruída em minha mente. Hipertimésia. Shen Shen ficou surpreso. Isso não significa que Yoru Kamidera poderia até se lembrar de coisas como os padrões do basilisco. Fim do capítulo. Capítulo 310, YYGQ. Shen Shen também já havia pesquisado essa doença neurológica que parecia ser uma superpotência. No passado, a comunidade científica acreditava que o esquecimento era um processo passivo e que as memórias menos utilizadas desapareceriam lenta e automaticamente. No entanto, com pesquisas mais aprofundadas, uma quantidade crescente de evidências mostrou que a perda de memória não era um processo passivo. Pelo contrário, o esquecimento foi mais um processo ativo. Os cérebros humanos estavam constantemente esquecendo.
Essa era uma função predefinida do cérebro, como um programa executado continuamente em segundo plano. Não se podia ver, mas realmente existia. Somente em 2017 os cientistas verificaram esse processo. Este foi um mecanismo de esquecimento ativo, denominado esquecimento essencial. Envolve um subconjunto específico de células dentro do cérebro. Essas células foram chamadas de células do esquecimento, que quebraram as células de memória. O córtex pré-frontal do cérebro de pacientes com hipertimésia era muito diferente das pessoas comuns. Sempre que esta região tentava comprimir informação, tornava-se anormalmente ativa, impedindo a atualização da informação. Portanto, eles não conseguiram esquecer certas memórias. No entanto, embora os pacientes com hipertimésia necessitassem de uma memória excepcional e única, nem todos atingiriam o ápice da vida como as pessoas comuns poderiam suportar. Pelo contrário, eles não poderiam nem mesmo se tornar os melhores alunos da turma. Isto porque, apesar dos pacientes com hipertimésia terem capacidades poderosas de armazenamento e memória, geralmente havia um problema com a função que interrompia a recuperação da memória. Em outras palavras, os cérebros dos pacientes com hipertimésia ficavam frequentemente em estado de recuperação ininterrupta. Isso fez com que vivessem em angústia perpétua e seu trabalho e estudo fossem frequentemente afetados por lembranças do passado. Em casos graves, isso pode causar insônia e sonhos excessivos, resultando até em doença mental. É claro que nem sempre tive essa habilidade. Neste momento, Yoru Kamidera continua. Estritamente falando, devo tê-lo obtido quando acordei depois de ver o olho e entrar em coma por 3 horas. A expressão de Shen Shen ficou mais nítida depois de ouvir isso. É verdade que a maioria dos pacientes com hipertimésia não nasceu com essa habilidade, mas foi adquirida após certos incidentes. No entanto, esta deve ser a primeira vez que alguém obteve essa habilidade através de um padrão basilisco. Isso não significa que você pode até se lembrar do padrão basilisco. Shen Shen olhou para uma base militar que se aproximava e perguntou com interesse: então, você se lembra da imagem do olho? Eu faço. Posso até desenhar à mão. Yoru Kamidera disse: também descobri que minha resistência aos padrões do basilisco está ficando cada vez mais forte. Tenho até um certo grau de resistência contra padrões como Reaper, Flame e Filth. Depois de pensar um pouco, Yoru Kamidera acrescentou: Excelência, as informações que você viu foram escritas por mim e os padrões do basilisco foram todos desenhados por mim. Shen Shen não pôde deixar de aplaudir. Parece que o seu papel é ainda maior do que eu pensava. E contra fenômenos misteriosos. Lamento dizer que sou inútil contra fenômenos misteriosos. Yoru Kamidera balançou a cabeça. O líder da equipe uma vez me pediu para fazer uma tentativa semelhante, mas falhou. Felizmente, o fenômeno misterioso não foi tão letal, caso contrário eu teria morrido. Shen Shen assentiu e não disse mais nada. Neste momento, a nave atingiu o topo de um edifício próximo à base militar de Yokohama. Os 3 cavaleiros negros saíram da nave com discos rígidos e cabos de dados em direção à base militar. Deveria haver uma sala de servidores pertencente à base militar ali. Enquanto o gerador a diesel estivesse localizado, a sala de servidores poderia ser reoperada. Shen Shen e Yoru Kamidera permaneceram na nave, esperando o progresso da missão. Para evitar encontrar padrões de basilisco, Shen Shen nem sequer ligou o vídeo, apenas usou o X-112 como um hub que relataria a situação encontrada pelos Cavaleiros Negros na base militar em todos os momentos. Atualmente, parece que não há guardas na base militar. Os Cavaleiros Negros encontraram alguns vestígios humanos no armamento. Parece que os sobreviventes do juízo final ocasionalmente vêm aqui para reabastecer munições e outros suprimentos. É certo que o armazém foi esvaziado há muito tempo. Isso deve ter acontecido logo após o dia do juízo final. Ainda procurando, encontramos os geradores a diesel, mas a sala do servidor ainda não foi encontrada. Uma série de atualizações veio do X-112.
Shen Shen estava entediado, então ele simplesmente continuou a olhar o diário preto, na esperança de encontrar outras pistas nele. Vendo que Shen Shen estava folheando o diário, e Oru Kamidera ao lado dele não pôde deixar de dizer: os diários dos mortos são muito perigosos porque muitos dos fenômenos misteriosos que evoluíram a partir dos padrões do basilisco são altamente contagiosos. Existem até alguns que são simplesmente um pedaço de texto. Eu sei, Shen Shen assentiu, mas há algum exemplo específico para referência? Só ouvi falar de outros tipos de fenômenos misteriosos, mas nunca de nenhum que tenha base textual. Eu só ouvi pessoas mencionando fenômenos misteriosos altamente fatais baseados em texto, mas eles não entraram em detalhes porque se alguém ouvir essas palavras, será um caso perdido. Oru Kamidera parecia bastante sombrio. Mas conheço um fenômeno textual misterioso que não é muito contagioso e tem efeitos relativamente mais brandos. Shen Shen assentiu. Conte-me sobre isso. Foi mais ou menos nessa época que o olho apareceu na internet. Oru Kamidera ficou preso em sua memória. Eu tinha acabado de completar 10 anos naquele ano e encontrei o olho. Naquele desastre, meus pais morreram e só eu sobrevivi. Mais tarde, alguém mencionou que encontrou um nome de domínio de rede estranho, que é um endereço de site. O endereço completo do site é www.yygq.com. Você pode fazer login nesse site com um telefone celular ou computador. O nome desse site tem apenas 4 letras, YYGQ, então este site também é chamado de site YYGQ. No entanto, esta URL não existe. Não há registros de registro de URL de nenhum país, mas ainda pode ser facilmente acessado. Após entrar no site, uma página exibirá um fórum com fundo preto e texto verde. A funcionalidade deste fórum é extremamente rudimentar. É tão simples quanto possível. No entanto, ouvi pessoas dizerem na altura que, desde que alguém tenha iniciado sessão nesse site e se registrado para deixar um comentário, quaisquer palavras que escreverem no fórum, em qualquer idioma, serão automaticamente traduzidas para o chinês tradicional. Além disso, terá um formato específico. Chinês tradicional. Shen Shen ficou surpreso imediatamente. Sim, por exemplo, se você digitar "como vai você" em japonês, depois de digitá-lo, as palavras se tornarão "suas cinzas ainda não foram espalhadas", certo? Ou se você digitar em japonês "eu sou tudo bem também", automaticamente se tornará "estou me sentindo muito melhor". Vou espalhar suas cinzas, é um bordão chinês originado de Douyin, que significa expressar extrema fúria. Fim do capítulo. A convicção de que o mundo e consequentemente o homem são tais que não deveriam existir, é de fato algo que deve nos encher de indulgência uns pelos outros. O que se poderia esperar, de seres colocados em uma situação assim? Penso às vezes que a maneira mais convincente dos homens se cumprimentarem não deveria ser Monsieur, Senhor, mas companheiro de sofrimentos, Soci Malorum, compagnon de miséries. Por mais estranho que isto soe, a expressão corresponde à natureza da situação, faz com que vejamos o próximo sob a luz correta e lembra a necessidade da tolerância, da paciência, da indulgência, do amor. Tio Arthur Schopenhauer.